pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre várias dicas de livros incríveis, porque chegaram novidades maravilhosas por aqui. E eu quero compartilhar com vocês pra gente trocar ideias, para saber qual desses aqui eu devo furar a fila. Então, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, comentem aqui qual desses aí vocês estiverem interessados, qual vocês já leram, querem ler, porque tem vários clássicos aqui. Assim, tem clássico inédito, raro, tem clube de assinatura, tem muita coisa bacana e, como sempre, eu divido entre recebidos de editoras e também aqueles recebidos diretamente do meu cartão de crédito, tá? Lembrando sempre que todos os livros que eu citava vão ter todos os links aqui no box de informação, os vídeos que eu também mencionava vão estar linkados aqui nos cards e também mencionados aqui no box de informação. Quaisquer dúvidas que vocês tenham durante o vídeo, pergunte aqui, que eu sempre gosto de conversar com vocês. Essa troca para mim é sempre muito gratificante, muito importante, tá? E lembrando, por favor, verifique se vocês estão inscritos, porque tem muita gente que chega por aqui, assiste os vídeos, mas não confere se está inscrito, tá? Ative as notificações também para não perder nada. Então deem essa conferida, que às vezes o YouTube também desinscreve vocês e tal. Então fiquem aí atentos para saber se vocês estão inscritos por aqui, tá bom? Avisos dados, bora, porque tem muita coisa para não deixar esse vídeo tão longo assim, né? Porque vocês sabem que eu gosto de falar um pouquinho assim, só um pouquinho, né? Ainda mais quando o assunto é livro, então assim eu me empolgo cada vez mais. Pois bem, eu separei aqui então livros que chegaram por aqui, recebidos de editoras, e como eu disse para vocês, majoritariamente aqui clássicos, tá? Como eu gosto bastante, eu sei que vocês que acompanham aqui também. Primeiro aqui que eu vou falar para vocês é o Enquanto Agonizo, do William Faulkner, que chegou aqui da editora LPM. E esse livro, inclusive, saiu aqui no último vídeo do canal. Vou deixar linkado aqui nos cards. E convido você, se ainda estiver rolando essa enquete, possivelmente Natal, quando vai sair esse vídeo, que eu compartilhei com vocês leituras em andamento que eu estou fazendo. E também no final do vídeo eu fiz uma enquete ali para saber, entre esse aqui e mais outros 3 títulos, qual que eu devo ler e trazer resenha aqui no canal. Então, se vocês tiverem interesse nesse título, depois que vocês assistirem esse vídeo, vão lá conferir esse outro e participarem também da enquete, tá? Então, nós temos aqui uma obra do William Faulkner. Sou louco para conhecer a escrita desse autor aqui. E olha aqui, ó. Foi eleito um dos 100 melhores romances em inglês do século XX, tanto pelo júri especializado da editora Modern Library, pelos editores. Publicado em 1930, é um grandioso exemplar da linguagem e do estilo praticados por Faulkner. Neste romance, o autor distancia-se da aristocracia sulista americana para falar de gente comum e humilde, como a família Burdon, que se reúne para cumprir o último desejo da matriarca, ser enterrada em Jefferson, ao lado de seus parentes. O marido e os 5 filhos partem com um caixão, determinados a cumprir o seu objetivo, sem saber como essa viagem mudaria suas vidas. Faulkner tece um caleidoscópio de emoções que afloram a partir da voz de cada um dos personagens, revelando a história aos poucos, com flashbacks que vão se entrelaçando, formando um espelho da condição humana. Então, essa aqui é aquelas edições da LPM de bolso. Tá bem confortável, inclusive, de fazer a leitura. Eu tenho bem interesse, como eu disse pra vocês, de conhecer o Faulkner. Esse aqui é um que eu tenho muita curiosidade, tá um Sonho à Fúria também. Então, é aqueles escritores que eu nunca li e tenho certeza que eu vou gostar muito. Eu tenho sempre essa intuição e sempre dou muito bem, sempre acerto bastante. Então, altas expectativas. Não sei se vai ser o vencedor aí da enquete, mas possivelmente uma leitura que eu quero fazer o quanto antes. O próximo recebido aqui é da editora Instante. E a editora Instante é aquela que, assim, eles publicam títulos contemporâneos, mas também eles trazem alguns clássicos aí, principalmente nacionais, que estão esquecidos, estão muito tempo sem publicação. Por exemplo, de Inácio Silveira de Queiroz, em que eles trazem, tipo, A Muralha, Floradas na Serra. Também tem outros escritores como contemporâneo, no caso, Maria Adelaide Amaral, e aqui no caso, né, para quem é noveleiro, Janete Claire. Então eles trouxeram essa obra, Nenê Bonet. Eu gostei demais aqui desta capa. Super convidativa, então noveleiros de plantão, assim, que gosta daquela pintada, assim, de boa novela clássica e tal. Então tem este... Olha que maravilha, achei lindíssimo esse projeto gráfico, eles arrasam demais. E tem marcador aqui, sempre tem marcador combinando também, tá vendo? Eu gosto bastante, eu tenho vários outros títulos da editora. A Muralha eu sempre indico pra vocês, é um dos meus clássicos aí nacionais aí que eu sempre recomendo, que eu gosto muito. E olha aqui, ó.
Ambientado entre o interior e a capital do Rio de Janeiro da década de 1920, este romance conta a história de Ernestina, criada em um lar amoroso e tradicional, preparada para ser esposa e mãe. Recém-casada com Julião, rapaz de família defensora da moral e dos bons costumes, ela imagina obter o afeto e cuidado, mas depara com a frieza do marido que se ausenta por longos períodos para tratar de negócios. Ao ganhar um concurso de charadas promovido por uma chapelaria no centro do Rio, Nenê viaja para buscar o prêmio e dali em diante nada será como antes. É arrastada para um jogo capcioso em que precisa descobrir quem de fato é seu marido e qual teria sido a relação dele com Bernarda de Sá, personagem que transita pela narrativa como o espectro da mulher que Nenê jamais pensou de ser. Glamurosa, lasciva e livre. Quando decide assumir um pouco da personalidade de Bernarda, Nenê tem sua sanidade questionada e arrisca tudo para se aproximar da verdade. Nenê Bonet, romance folhetinesco publicado em 1980 por Janete Claire, primeiramente em capítulos na revista Manchete, é um tesouro não só para os fãs da autora, mas para qualquer um que deseje ser capturado por uma narrativa com reviravoltas, falsas pistas, personagens enigmáticos e diálogos pungentes que só poderiam ter sido concebidos pela mão talentosa da Maga das Oito, uma das maiores novelistas da teledramaturgia brasileira. Então, é um livro que realmente eu quero furar a fila o quanto antes. Como eu disse para vocês, gosto muito dos títulos da Editora Instante e eu fiquei muito contente aí com esse recebido aqui. Porque realmente, quando eu vi o anúncio desse título por eles, eu fiquei bem empolgada, porque eu sou noveleira pra caramba. Ainda mais de novelas antigas, então Janete Claire, maravilha. Outra editora que mandou pra mim aqui é a editora Dublinense, uma editora super querida aí. Eles enviaram um livro aqui do Afonso Cruz no lançamento. E aqui eu já li 2 livros do Afonso Cruz que eu gostei bastante, que é o Vamos Comprar um Poeta e O Vício dos Livros. O Vício dos Livros tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Eu gostei bastante, então para quem gosta de livros que falem sobre livros, e assim, ele faz de uma forma muito, assim, de uma conversa, você se sente íntima do escritor, uma conversa de troca sobre livros, assim, é muito bom mesmo. Recomendo, depois que vocês confiram. E esse projeto gráfico, sim, a Dublinense arrasa bastante também no projeto gráfico, né, nas capas. E do Afonso Cruz eu babo nas capas, né, elas conversam entre si, então tem esse tamanho assim menorzinho. E aqui, ó, Basulac é alguém que gosta muito de comer e que come tudo que pode. Ah, não falei o título, desculpa, gente. Dieta da Poesia, de Afonso Cruz. Agora sim, Basulac é alguém que gosta muito de comer e que come tudo que pode. Quando não alcança os potes mais no alto, é comum que use os livros da biblioteca dos pais como escada. Porém, após um acidente, a relação se inverte. Os potes é que passam a servir para alcançar os livros nas estantes. À medida que tenta saciar essa nova fonte para a leitura, ele passa a ver o mundo com um olhar mais atento e também a forma como os outros o veem se transforma. Eu achei bem curioso, acho que pega aquela essência que eu gostei muito. Eu acho que inclusive mistura essa essência dos 2 livros que eu gostei muito dele, né? Que é Vamos Comprar um Poeta, que tem essa pegada meio satírica e tal, de que os poetas estão sendo comprados e tal, e também essa questão do vício dos livros. Então, e aqui tem meio que são ensaios assim, tem imagens também. Então, é uma leitura bem agradável, bem fácil, assim, curtinha e pelo visto, assim, bem prazerosa. Então, tem uns títulos bem interessantes aqui, que eu dei uma olhadinha. Deixa eu ver aqui, ó. Apareceu uma aqui, ó. Ler a comer versus comer a ler. Então, tem umas pitadas aqui bem irônicas e tal. Dá uma olhadinha aqui para vocês olharem aqui o sumário. A dieta é muito simples, exige apenas estes 2 elementos. Reconhecer o momento da tentação ou gula, ter sempre consigo um livro de poesia. Bem interessante, gostei bastante. Estou interessada aí, como eu disse para vocês, em pegar uma leitura aí entre um clássico pesado e outro. Uma boa leitura aí. A editora Unesp, como sempre aqui, sempre prestigiando o canal, sempre enviando títulos maravilhosos. E eles me enviaram 2 da coleção Clássico da Literatura Unesp, que é uma coleção que já tem quase 30 títulos. Então eles formam nesse aspecto aqui coloridinho, de lombada, com esse aspecto aqui vintage. Então eles me mandaram os últimos lançamentos. Deixa eu ver qual a ordem aqui. O 27, então esse aqui é o 27, é do Herman Melville, que é o Israel Potter. Então, mais um livro aqui marítimo, nessa cor aqui laranja. Ele tem sempre aqui, vou mostrar pra vocês, eles têm sempre essa textura aqui, esse acabamento. Sempre muito bonito essas edições. Trazem muitos títulos, assim,
nacionais também, mas também traz esses títulos que tá muito, assim, que nem sei se foram publicados por aqui, trazem títulos inéditos ou que estão bastante tempo sem publicação. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tem orelha e tal, então bastante, assim, bem interessante, tá? Por dentro é normal, tá? Mas é bem gostosinho de ler. Neste livro, Melville nos transporta à América colonial, revelando a vida extraordinária de homem comum em meio à Revolução Americana. Pelos olhos de Israel Potter, testemunhamos a guerra, a intriga política e a luta pela liberdade. Em meio a encontros com personagens históricos e aventuras com piratas e soldados, a obra nos convida a visitar um dos períodos decisivos da história norte-americana. Bem interessante. É do Melville, eu quero ler primeiro, ainda vai sair esse ano, torcemos aí por isso, que é o Moby Dick. E aí depois eu tenho outros títulos dele, agora mais um, que é o Jaqueta Branca, e agora eu tenho mais um do Melville, né? Então, tomara que eu goste bastante do escritor. Também tem altas expectativas com a leitura de Moby Dick, e aí depois eu vou desbravar outros livros do Melville. E também tem uma outra obra aqui, de um escritor também muito conhecido, que é o Stendhal, e aqui nós temos Lamiel. Aqui também, esse aqui já é o vermelhinho, tá vendo? Sempre com essa pegada aqui, com esse hot stamp, né, com esses detalhes aqui dourados. Olha aqui, ó. Lamiel, jovem camponesa de espírito rebelde, desafia as convenções sociais em busca de liberdade e poder. Sua trajetória crítica, contundente à hipocrisia da sociedade e à exploração da mulher, compõe um retrato mordaz da França do século XIX. A crítica à burguesia, a busca pela liberdade individual e a exploração da sexualidade feminina são temas que tornam a obra surpreendentemente contemporânea. Também bem interessante o título, tá? Eles seguem todos a mesma padronagem, então fica uma coleção bem agradável. Eu tenho bastante títulos, eu devo ter uns 20 títulos da coleção por aí. Tenho sim. Acho que é por aí que eu tenho. Faltam alguns só. Acho que é alguns nacionais que faltam, mas eu tô amando colecionar esses livros aqui, justamente dos clássicos da literatura Unesp, e que tem um preço normalmente bem em conta. Mas alguns, por exemplo, alguns mais recentes e também alguns que estão mais esgotados aí, vocês conseguem aproveitar, inclusive em promoções tipo de feira da Unesp, feira da USP. Eles provavelmente estão fazendo promoções e também tem meu cupom de desconto no site da editora, tá? Fiquem atentos a isso também. Tudo aqui no box de estimação para vocês conferirem. A editora Giana Edições, eles estão lançando, na verdade, mais uma obra aí do Charles Dickens, aí para quem é fã, que estamos precisando, eu sou louca para ler esse livro, né? Que é As Aventuras do Sr. Pickwick. A ideia da editora é ir publicando em volumes, tá? Nesse aspecto aqui, bem pequenininho. Então, por exemplo, esse aqui já é um livro do tamanho da Penguin, tá? Da Penguin Companhia, e esse aqui já é menorzinho, tá vendo? Ele é bem menor. Então, são livros finos que eles estão publicando, né? Volumes assim. Tanto que o marcador, olha aqui, pequenininho, olha. Vou mostrar pra vocês o detalhe aqui. E aí eles estão fazendo, eu não sei, acho que são uns 10 volumes pra fazer a obra toda, no caso As Aventuras do Sr. Pickwick, do Charles Dickens. Então, eles já publicaram o primeiro e o segundo volume, tá? E aí eu não sei quanto tempo vai demorar isso, mas eles estão fazendo isso em torno de 1 a cada 2 meses no máximo. Estão publicando esses títulos aqui, em que eu tenho muita curiosidade de ler essas aventuras aqui tão faladas aí e que tá sem publicação no mercado há um bom tempo, né? Então eu tenho sempre interesse em fazer essa leitura, mas nunca tinha encontrado e fiquei bem curiosa com isso. Por dentro, vou mostrar pra vocês como é a diagramação. E tem ilustrações originais, tá? Então eu sempre gosto muito disso dos livros do Charles Dickens, quando as edições trazem isso, né? Então, ó, a diagramação é super confortável. Então eles estão fazendo meio que aquela esquema meio que de um folhetim, pra você ir lendo aos poucos, aí você termina e fica com aquela vontade de ler, de ter a continuação e ter que esperar, né? Então, tem as ilustrações, tá? E tá bem gostosinho. Vou mostrar pra vocês a diagramação. Deixa eu deixar aqui a primeira página pra vocês olharem, que aí vocês conseguem parar aqui e dar uma olhadinha como é que fica. Aqui, ó, assim que começa aqui a primeira página, tá bom? E aí fica a questão aqui de ter a coleção completa aqui. Então, ansiosa aqui por ter a publicação toda. A editora La Fonte. Eu nunca tinha tido nada também nessa editora aqui. Eles me enviaram 3 livros aqui, 3 clássicos também. E tá assim, ornando muito
principalmente 2 autores aqui com livros que de escritores que eu tenho lido, que eu tô lendo de alguma forma aqui. O primeiro aqui, eu já tinha falado pra vocês que eu quero ler outras obras do Henry James, então eles me enviaram, por exemplo, aqui A Herdeira, do Henry James. Aqui nós temos esse livro, tá? Que eu nunca tinha visto falar, mas aí depois, quando eu tava pesquisando, inclusive, obras do escritor, né, apareceram vários nomes e tem publicações em várias editoras, né? No caso, ali, A Outra Volta do Parafuso, que eu gostei bastante, que sai pela Penguin, e outras editoras também, mas eu li na edição da Penguin. E temos aqui, então, como eu disse, A Herdeira. Olha aqui, ó. Uma garota tímida é abandonada por seu grande amor ao ter a herança ameaçada. Torna-se uma solteirona aos olhos da sociedade. Isso até receber a fortuna da família e se transformar em uma mulher muito diferente da jovem rejeitada anos antes. Baseado em uma história real, o livro A Herdeira fez de Henry James um dos primeiros autores de seu tempo a falar de questões feministas. Se você está prestes a ser empurrado, o melhor a fazer é pular. Isso aqui é um blurb que tem do próprio Henry James. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como está por dentro a edição, tá? É confortável de ler, tá? Pra vocês olharem a diagramação. Pode ser que tenha interesse, que eu não tinha, como eu disse pra vocês, não tinha nada dessa editora. Já ouvido falar de nome e tal. Olha aqui, ó. Filha de um rico e brilhante médico, Catherine sofre com a frieza do pai, que não consegue encontrar nela nenhum atributo capaz de conquistar um marido sem interesse financeiro. Quando o sedutor Morris se mostra atencioso com a jovem, não precisa muito para ganhar seu coração, e a desconfiança do futuro sogro, que promete deserdar a filha caso o romance prossiga. Tal ameaça faz o rapaz sumir sem explicação. Anos depois, com a morte do patriarca, Catherine coloca as mãos em toda a fortuna da família e, curiosamente, volta a ser cotejada por Morris. Henry James mostra com maestria a sutileza das emoções diante das complexas relações humanas. Isso, acabou. E aí, realmente, esse aqui é um título que eu fiquei bem curiosa, né? Como eu disse, Henry James está em um escritor que eu quero ter outro, ter mais contatos, né, com ele. E essa obra aqui, essa sinopse aqui, me chamou bastante a atenção. O próximo título que eles me enviaram aqui é O Prefeito de Casterbridge, do Thomas Hardy. Vocês vão ver mais Thomas Hardy por aqui. E quem assistiu o vídeo que eu falei da enquete aqui do canal, que tem de leitura de andamento também, vocês vão ver que eu citei um Thomas Hardy aqui que vai aparecer daqui a pouco, já que eu estou vendo ele aqui. E aqui nós temos, ó, nesta trama do século XIX, ambientada na pequena cidade inglesa de Casterbridge, Thomas Hardy conduz o leitor por uma emocionante jornada de perdão, redenção e enfrentamento do destino implacável. Michael, empacotador de feno, desempregado, dominado pela impulsividade e o efeito do álcool, vende a esposa e a filha em uma feira, onde depois torna-se o respeitado prefeito de Casterbridge, mas seu passado retorna para assombrá-lo. A trama repleta de personagens complexos desenrola-se em meio a escolhas difíceis. Michael busca corrigir seus erros do passado e anseia pelo afeto da filha, sem revelar a verdade sobre a sua identidade. Somos transportados para uma época rica em nuances, em que o caráter de cada personagem molda seu destino. Esta obra-prima literária de Hardy é uma profunda reflexão sobre a essência humana diante de cruciais oportunidades e é capaz de envolver e emocionar o leitor até o último instante. Também achei bem interessante. E os livros aqui da editora, elas não têm uma padronagem, vocês vão ver aqui, tá? Aspecto é de folha também, eles não têm uma padronagem em relação a isso, mas são bem confortáveis para fazer a leitura, a princípio, esses aqui que eu dei uma olhada, tá? Fiquei bem curiosa também, é a única editora também que publica esse livro. E também eles me enviaram O Bom Soldado, do Ford Madox Ford, e eu dei uma pesquisada, esse livro também está, eu não sei se esses outros dois estão, eu acho que esses dois, ou pelo menos, não lembro agora, mas esse aqui com certeza tá na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer. Então olha aqui, ó, O Bom Soldado é um dos livros mais importantes do século XX. Seus personagens multifacetados exploram o amor, a traição e a natureza da guerra em um enredo que mistura a história e a essência da condição humana. Então eu nunca tinha ouvido falar dessa obra, nem desse escritor, e aí eu achei assim na pesquisada ali na listagem, e pois bem, ele está na lista dos 1001 livros. Então eu fiquei bem interessada por esse livro. É mais fininho, tá vendo? E aqui a diagramação na fonte é um pouquinho menor, mas a diagramação é confortável. Então, mais um título que eles me enviaram. Agora eu vou mostrar, né? Então, eu tava falando de Thomas Hardy. Então, a editora Sétimo Selo me enviou esse título aqui do Judas o Obscuro, né? Do Thomas Hardy. E que eu até falei nesse vídeo aí,
de leituras em andamento e eu estou amando, por isso vocês vão ver que tá marcado o livro aqui, já tá com anotações, já tá marcadinho, porque eu estou amando demais essa desgraceira aqui, né, vendo Judas se desiludindo aí com as situações da vida. Então, eu estou bastante empolgada, recomendo que vocês assistam esse vídeo aí, que eu falei mais detalhes de como está esse início, né, esse desbravamento aí nessa obra aqui, e que eu estou amando cada detalhe aqui, tá? Então, a editora Sétimo Selo, eu tenho um cupom de desconto na loja, então tem aqui, que eu deixo sempre aqui no box de estimação, para quando vocês tiverem interesse. Eles ultimamente têm mais promoções bem bacanas no site, vale a pena vocês conferirem, tá? Aí com o meu cupom vocês ainda tem mais desconto. Então, aqui nós temos, ó, jovem de origem camponesa, Judas tem uma única ambição, educar-se. Por toda a infância, sonha com o dia em que abandonaria sua aldeia no Essex rumo à Universidade de Christminster. Para tanto, empenha-se nos estudos de letras clássicas, e mesmo quando deve abafar seus altos desígnios sobre o peso das necessidades materiais, domina brilhantemente o ofício de pedreiro. Seu destino, no entanto, será afetado por seus relacionamentos. Primeiro com a frívola Napela, e mais tarde com Sue, sua prima alegre e inteligente. Apesar de seu esforço, a sombra de um mau presságio se estende ameaçadoramente sobre seu futuro, e um destino trágico, inevitável e cruel não demora muito para se revelar. Publicado em 1895, Judas Obscuro é o último romance do autor e uma das grandes obras de literatura mundial. É considerado um dos livros que refletem mais fielmente o drama da nossa civilização. O leitor verá aqui toda a problemática do homem moderno na sua vida íntima, graças à extraordinária sensibilidade e ao poder criador de Thomas Hardy. Então, esse aqui eu já posso até falar pra vocês que eu tô amando a leitura, já recomendo pra vocês, tenho certeza que vai ser um dos livros aí que vai entrar entre os favoritos aí do ano. Altas expectativas da leitura continuar nesse nível. E por fim, mais recebidos de editoras, tá? É esse aqui, Munique 1919, de Victor Klemperer, Diário da Revolução. Esse aqui sai pela editora Carambaia, no selo dela Ilimitada, que são aqueles títulos que estão constantemente no acervo deles. Então, eles têm selos... aliás, eles têm a coleção acervo, eles têm a coleção limitada, e essa aqui é a ilimitada, que vai ter sempre nesse aspecto de capa dura e tal. Um título aqui, tá? Eu gosto bastante do catálogo da editora, eles trazem títulos bem diferentões, tá? Então, aqui para mostrar para vocês o acabamento. Para quem gosta de temática aí de guerra e tal, de Primeira Guerra Mundial, entre guerras, esses diários aqui são bem interessantes. Já ouvi falar muito bem dessa obra aqui. Agora sim, vamos falar dos recebidos diretamente do meu cartão de crédito. E vou começar falando com um livro aqui que chegou depois de um vídeo que eu fiz, que foi mostrando, falando mais detalhes sobre o Clube Vitorianos, que é um clube de clássicos da Pedra Azul. A proposta do clube é trazer livros da época vitoriana, mas também trazer títulos da época georgiana e também alguns títulos aí do início do século XIX, tá? E, pois bem, são esses livros aqui que ficam por aqui desde então que eu fiz o vídeo, e alguns de vocês voltam e meia me perguntam que títulos é esses aqui. Tem Charles Dickens, tem Henry James, como, por exemplo, americano, tem Barnabé Rudd, como do Charles Dickens, tem vários títulos aqui bem interessantes, tá? E a proposta é trazer sempre clássicos inéditos ou raros. Então, eles estão trazendo essa ideia do clube. Então, assim, se vocês tiverem interesse, eu vou mostrar aqui mais um título aqui que não apareceu lá quando eu falei dos livros aí do Clube Vitoriano, porque esse aqui chegou depois que eu fiz o vídeo. Então, para quem assistiu o vídeo, fica essa novidade aqui. E para quem ficar mais interessado em saber mais detalhes sobre um clube que traz essa proposta aí, e vocês vão gostar bastante, porque fica lindíssima essas lombadas aqui. Então, assim, eu mostrei todos os detalhes por dentro, falei todas as informações do clube para vocês, tá? E, assim, ficou um vídeo super completo. Inclusive, vários de vocês me falaram que entraram no clube e gostaram bastante por meio daquele meu vídeo. Então, pois bem, eu vou mostrar pra vocês então da ideia de quem não viu ainda, tem uma noção assim. Vem sempre numa caixinha super bem embaladinho, tá? Com plástico bolha, já tirei. Aí vem nessa tem todo, sabe, todo um cuidado, todo um capricho muito grande na embalagem. Aí vem aqui então o livro em si, que é John Halifax e o Cavaleiro, da Dina Maria Mullock. Então este que é o livro. E aqui temos a lombada. Olha que lindíssimo. Vi muita gente do clube falando muito bem deste livro, tá? E aqui por dentro, olha que lindo. Então tem folha sempre de guarda, sempre trazendo alguma coisa da história. A capa também é pensada, a lombada tem características bem pensadas. E a outra folha de guarda, tá?
E por dentro, mostrar pra vocês como que é? A textura das páginas, assim, estão muito boas. Quando não tem ilustração original, eles estão trazendo também. Tem notas de rodapé. Material bem interessante mesmo, tá? E aqui, olha, um romance vitoriano que acompanha a vida de John Halifax, um jovem órfão com passado desconhecido cujo pai havia sido um cavaleiro. Uma história comovente sobre o menino paupérrimo, que se tornou um rapaz e um homem honrado. Seu amor por Úrsula Marte. Uma carreira começando de muito baixo, como carroceiro de Courtaume, uma família e seu legado. Impossível não se inspirar e se emocionar com John, com Phineas, seu amigo e narrador da história, e com Guy, cujo amor por uma mulher foi compartilhado com seu irmão de sangue. Risos e lágrimas estão contidos nestas páginas. Publicada pela primeira vez em 1856, a história do menino que, sem ter onde morar e o que comer, foi acolhido por Abel Fletcher, um curtidor quaker, sobretudo por causa de seu filho doente, Phineas, a quem este acolhimento valeu uma amizade duradoura, um best-seller vitoriano, um dos romances mais amados do século de ouro da literatura inglesa. Então, para quem gosta de clássicos, para quem gosta de literatura vitoriana, fica aí a dica para vocês de conhecer esse clube, tá? E aí, o que vem, né, na ideia, eles também mandam uma cartinha aqui, né, um envelope aqui que tem a cartinha da editora, tá? Isso tudo eu mostrei melhor, assim, com muito mais cuidado e para vocês, e tem sempre marcadores e postais. Então, só mostrar para vocês o que veio nesse aqui, né? Ui, desculpa. Então, tem o postal aqui e os marcadores também relacionados à obra, tá? Com a escritora e tal, e elementos aí relacionados à capa e tudo. E também eles enviam sempre um pin, né? Eles chamam de Vitobox, no caso, a caixinha. E aí tem um bin aqui, o pin, que eu já coloquei na ecobag aqui. Tá, esse aqui é o pin. Que tem essa ecobag, que vocês podem depois, se você tiver assinatura anual, vocês podem adquirirem, tá? A ecobag aqui, do clube, em que cada caixinha vem um pin. E aí você pode preencher aqui, no caso, a ideia de fazer a coleção aqui. Então, Barnaby Rudge, tem os outros livros aqui. E nesse caso, esse aqui foi o último aqui que chegou, que eu já coloquei, tá? Que aqui nós temos aqui, ó, do Clube Vitorianos. Mas se vocês quiserem saber mais informações, confira depois de assistir esse vídeo. Vão lá no vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz na Amazon. São 3 compras que eu falei pra vocês. Tô focando em livros que realmente eu vou ler, sim, vou ler agora, né, no momento. Então, a primeira compra que eu fiz é uma leitura que eu já estou fazendo. É o Stonehenge, do Bernard Cornwell. Então, meu primeiro contato aí com o escritor, que vai falar justamente de como surgiu essa formação aqui, no caso, né? Como explicar Stonehenge, um enigma tão complexo quanto as pirâmides do Egito. Qual era a finalidade desse círculo de pedras? Todos os anos, milhares de turistas seguem até a planície de Salisbury para tentar entender o grande mistério. Teria um monumento sido erguido pelos gregos ou se trata de um templo construído pelos druidas celtas? Bernard Cornwell recria a época da construção do monumento em uma emocionante disputa entre 3 irmãos pelo poder de sua tribo. Então, romance histórico e tal. Tô bem no início ainda, tá? Então, tô gostando da leitura. E eu falei pra vocês, inclusive, que quem tiver interesse, tá disponível no Kindle Limit, tá? Então, confiram lá. Vou deixar o link pra vocês, até pra assinar o Kindle Limit, tem disponível, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá lá. Então, eu tô adiantando, inclusive, a leitura por lá, fazendo isso, que eu gosto muito de ler antes de dormir, como eu falo pra vocês. Então, fica, olha, perfeito pra fazer a leitura. Outro que eu aproveitei aqui foram esses 2 títulos aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Eu aproveitei aquelas ofertas que eu tanto comentei com vocês aí, da Book Friday da Amazon. Então, eu fiz aquele meu plantão que vocês amam de dicas aí. Eu também fiz algumas aquisições, que foram 2. Médico de Homens e de Almas. Então, nessa edição aqui, capa dura, super caprichada, tá? Com fitilho. É uma história, assim, que eu fiquei, assim, fascinada. E, olha, eu vou ler pra vocês, ó. A história de uma das figuras mais importantes da igreja cristã primitiva. Em Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell retrata a vida e a obra de São Lucas, com riqueza de detalhes e uma narrativa emocionante. A Bíblia apresenta São Lucas como um médico de coração generoso, bem instruído e autor de um dos evangelhos e do livro de Atos.
Lendas antigas o descreve como uma pessoa fora do comum, a quem são atribuídos milagres e prodígios, antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Em Médico de Homem de Almas, Taylor combina estas duas imagens de um homem mais importantes ícones da igreja cristã primitiva, caracterizado pela constante preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. A autora pesquisou a vida e as obras de Lucas durante anos e as descreve de forma romanceada num livro rico em detalhes históricos e de narrativa emocionante. Esse livro aqui, em breve, vai ser lido assim que eu terminar de fazer as leituras que eu comentei, as leituras que estão em andamento, já está na pilha ali para fazer. Estou bem empolgada e com altas expectativas para fazer essa leitura. Esse livro tem edição brochura, mas eu estava sempre de olho nessa edição aqui, caprichadíssima, tá muito linda, baixo relevo, assim, tá uma coisa mais linda. Vou mostrar para vocês. Fora que a história parece ser, assim, incrível. Olha, tá um trabalho, assim, tão lindo isso. Vou mostrar aqui como que começa, ali, ó, no prefácio. E aqui tem essa cinta, tá? Então, eu gostei demais, assim, desse trabalho aqui. Muito, assim, maravilhoso. E, por fim, um que eu tava, assim, de olho, tem anos que eu tô atrás desse livro. E anos, assim, pelo menos uns 3 anos, digamos assim, tem, que eu fico olhando para aproveitar a promoção, que é esse aqui do Rancho Falada, que é Morrer Sozinho em Berlim. Ele sai pela Estação Liberdade, esse livro, e eu sempre fico, nossa, eu queria tanto uma feira da USP, da Unesp, para conseguir 50% nesse livro. Pois bem, ele chegou a quase 50%, se bem que esse livro subiu um pouquinho de preço, né, de capa, mas conseguiram pegar uma promoção bacana aí na Book Friday, e fiquei bem contente com essa leitura aqui também, que será lida esse ano, tá? E esse aqui, ó, explorando um caso real, Rancho Falada narra em Morrer Sozinho em Berlim uma heróica histórica de resistência à ditadura nazista, protagonizada por um casal de operários. Em iguais medidas de um thriller e um registro objetivo na vida na Alemanha dos anos 1940, o romance de 1947 se tornou um best-seller global, após sua primeira tradução para o inglês em 2009. Entre trabalhadores, marginais, pequenos tiranos, acusados e acusadores, cada um viverá e morrerá por si. Inclusive, esse livro aqui, que eu já falei de Carambaia aí, na parte de Recife da editora, esse aqui era um livro que fazia parte da coleção deles, do selo limitado, que era Cada Um Morre por Si. Por isso que eu lembrei aqui do título, né? Cada um viverá e morrerá por si, cada um morre por si. Então, que saía numa capa preta e tal, que eu tava sempre muito caro, mas essa tradução aqui falam bem, acho que ela, se duvidar, eu acho que ela foi premiada, essa tradução aqui, se eu não me engano, tá? Mas tô bem empolgada. E também atrás aqui tem facsímiles, tem material aqui no final de pós-fácil interessante também. Então, altas expectativas com essa leitura, tá? Então, muito feliz com essa aquisição da Book Friday. Então, pessoal, essas foram as novidades que chegaram por aqui. Deixe aqui nos comentários o que vocês adquiriram recentemente, o que vocês aproveitaram na Book Friday. Agradecer imensamente, aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a vocês, mais uma vez, a todos que compraram com os meus links, porque isso ajuda bastante, principalmente na semana da Book Friday, que eu fiz vídeos aqui e vários de vocês aproveitaram minhas ofertas, e também vocês que compram sempre com os meus links, porque isso ajuda bastante o canal, tá? Uma forma de vocês prestigiarem e contribuírem com o meu conteúdo sem nenhum acréscimo para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários quais desses títulos mais te interessaram, se vocês já leram algum desses aqui e qual desses aqui mais te chamou atenção e fala assim, Carol, passa esse aqui na frente, que esse aqui, olha, com certeza você vai amar. Ah, Carol, eu tô muito interessada nesse daqui. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele sempre continua aqui nos comentários, que eu adoro fazer essa troca com vocês, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.